Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Neste terceiro vídeo da série ABC da Economia, eu quero lhe perguntar: quanto custa ao Brasil uma taxa Selic de 13,75% ao ano? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que agora desse aquele joinha. Não custa nada e é bem rapidinho. Peço também que se inscreva no canal. Inscrevendo-se, você poderá acessar dezenas de vídeos já produzidos pelo canal sobre diversos temas. Para se inscrever, basta pressionar o botão que está aparecendo no canto inferior direito da sua tela. E claro, que assista este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajudará a chegar a mais pessoas e contribuirá para a formação de uma cidadania mais consciente. Nos dois primeiros vídeos da série ABC da Economia, tratamos a chamada autonomia do Banco Central e como isto se contrapõe à democracia em nosso país, já que a política adotada pelo Banco Central ela não representa a vontade popular que elegeu o presidente da República e sim representa os interesses do mercado financeiro, dos banqueiros e grandes investidores do mercado. Falamos que a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, com a possibilidade de aumentar na próxima reunião do Copom, pode levar o país a uma crise econômica grave, com o falso argumento de combater a inflação, que, como vimos, é uma inflação de preços administrados e não inflação de demanda. Vimos que a taxa de juros real do Brasil é a maior do mundo e que Israel, detentor da 10ª maior taxa de juros do mundo, possui uma taxa de juros real de apenas 0,74%, 11 vezes menor que a do Brasil, e que vários países do mundo também possuem taxas negativas, ou seja, taxas de juros menores que a inflação, como é o caso dos Estados Unidos e da Alemanha, só para ficar nestes dois exemplos. Neste terceiro vídeo, quero analisar outro aspecto negativo de ter a maior taxa de juros do planeta: o aumento da dívida pública e, consequentemente, o aumento da concentração de renda nas mãos de uma parcela insignificante da população brasileira. Como falei no vídeo passado, a Selic é a taxa básica da economia, ou seja, é a taxa que serve de base para a cobrança pelos bancos na realização de empréstimos ou para remunerar as aplicações financeiras. Mas o que isto tem a ver com o aumento da dívida pública? A dívida interna do Brasil é uma dívida que ela é contraída em moeda nacional e ela ocorre através da venda de papéis ou títulos do Tesouro Nacional que serão remunerados pagando juros estipulados pelo Tesouro depois de um determinado tempo. Vamos explicar melhor? Você tem um dinheiro sobrando e resolve fazer uma aplicação deste dinheiro. Existem vários tipos de investimentos no mercado financeiro. Um destes investimentos é a compra de títulos públicos comercializado pelo Tesouro Nacional. O governo, para conseguir dinheiro, para pagar suas contas ou fazer investimentos, ele coloca à venda um papel no valor, por exemplo, de R$1.000, para facilitar o nosso entendimento. Supondo que este papel ele tenha validade de 1 ano. Para que o investidor tenha interesse em comprar este papel, ele garante que daqui a 1 ano este papel estará valendo, por exemplo, a Selic mais 1%. Em outras palavras, daqui a 1 ano este papel estará valendo os 13,75% da taxa Selic mais 1%, ou seja, 14,75%. Portanto, o investidor receberá daqui a 1 ano R$ 1.147,50. Existem outras formas de remunerar os títulos? Sim, existe. Mas esta representa cerca de 60% das vendas dos títulos da dívida pública. Considerando que o Brasil possui uma dívida de 6 trilhões de reais e que 60% desta dívida está ligada diretamente à taxa Selic, teremos aí 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Em outras palavras, cada 1% de remuneração desta dívida feita pela taxa Selic, ela representa um acréscimo à dívida pública de 36 bilhões de reais. Isto mesmo, caso o Banco Central tivesse reduzido a Selic em 1%, isto já representaria uma economia de 36 bilhões de reais nas contas públicas. Este valor é metade do valor previsto para o Bolsa Família em todo o ano de 2023. Um programa que beneficia mais de 21 milhões de famílias em todo o país. Famílias que estão em situação de fome.
Se esta taxa permanecer até o final do ano, nesse patamar, a dívida pública terá um acréscimo de quase 500 bilhões de reais, sem contar as outras aplicações que não estão relacionadas diretamente à taxa Selic. Em um momento que é necessário ativar a economia com investimentos em infraestrutura, em melhoria das estradas, na agricultura familiar para reduzir o preço dos alimentos, na indústria da construção civil, com a implantação do programa Minha Casa Minha Vida e, consequentemente, com a geração de milhões de empregos, na implantação da reforma agrária como instrumento de democratização do acesso à terra, justiça agrária e aumento da produção agrícola, com investimentos em educação, em saúde, entre diversas outras ações, a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano só prejudica o país e principalmente aqueles que mais necessitam do apoio do Estado. Afirmei no início deste vídeo que esta política do Banco Central ela contribui para concentrar mais renda. E é verdade, porque os principais credores do Brasil, ou seja, os compradores do título público, são os banqueiros e grandes investidores nacionais e internacionais. Aquele trabalhador, o pequeno empresário que investiu na compra de títulos, representa uma parcela insignificante da dívida pública. Veja neste gráfico produzido pelo Tesouro a distribuição dos credores da dívida. Se juntarmos as instituições financeiras, os fundos de investimento, os fundos de previdência pública e privada e os investidores estrangeiros, teremos aí mais de 85% do total. Ao aumentar a dívida pública, o governo é pressionado a reduzir os investimentos em educação, em saúde e programas sociais como o Bolsa Família. Isto para garantir o pagamento dos credores da dívida. É a velha ladainha do teto dos gastos que ganhou agora a denominação de âncora fiscal. Aonde você acha que estão os investimentos das grandes corporações da mídia brasileira, das famílias mais ricas do país e, claro, de muitos políticos que atuam em Brasília e se negam a debater os efeitos danosos da política de juros altos implantada pelo Banco Central e que já foi criticada até pelo Nobel de Economia, o norte-americano Joseph Stiglitz. Em 2022, o Brasil destinou quase 50% de todo o orçamento público para o pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira. Quando falo em orçamento, eu estou falando em toda a arrecadação do governo. O recebimento de todo o imposto arrecadado, pago por cada um de nós, a venda das empresas estatais, os dividendos recebidos pelas empresas públicas e a venda dos títulos públicos. A receita do país, em 2022, ela somou 4 trilhões e 60 bilhões de reais e pagou de juros e amortização da dívida 1 trilhão e 879 bilhões de reais, como demonstra este gráfico. Para termos uma noção deste absurdo, em programas habitacionais o país investiu cerca de 4 milhões de reais, o que representa 0,0002% do que foi destinado ao pagamento da dívida pública. O investimento em saneamento, tão importante e necessário ao país, como vimos na série sobre o meio ambiente produzida pelo canal, o governo destinou, em 2022, 292 milhões de reais, um valor irrisório para a necessidade de investimento no setor. Eu poderia continuar citando diversos outros setores que possuem escassez de recursos. Vimos os cortes constantes feitos pelo governo dos recursos das universidades federais. Enfim, enquanto destinamos quase metade do orçamento federal para o pagamento de uma dívida que é contraída não para a realização de investimentos no desenvolvimento do país, mas para enriquecer meia dúzia de banqueiros e milionários. Metade da população brasileira passa fome e os serviços públicos que deviam atender a população mais carente de forma eficiente têm seus recursos cortados para continuar garantindo os lucros astronômicos do mercado financeiro através de uma política de juros altos implementada de forma irresponsável pelo Banco Central. Como o governo brasileiro irá resolver este grave problema, já que a lei atual dá ao Banco Central amplos poderes para, até 2024, adotar esta política de lesa-pátria, sem que o governo possa substituí-lo do cargo? Isto é o que vamos tratar no próximo vídeo do canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Eu sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.